Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. Boa noite, pessoal. I swear it will get easier. Remember that with every pace, yeah. And it's the only thing we take with us when we die. Boa noite, pessoal. Vamos se chegando ao som da música, convidando seus amigos, quem você gostaria que estivesse aqui. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt, Boa noite. it's okay, baby, only us three. Inside these pages, you just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. 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 Vamos ativando o aviãozinho. Quem você gostaria que estivesse hoje neste delicioso bate-papo terapêutico? Vamos convidar, a Priscila já está aqui. Vamos convidá-la. Baixar o som. Boa noite, Priscila. Vamos aguardando a Priscila. Tá me ouvindo, Priscila? Eu te mandei o convite. Estou te aguardando. Ai, hoje meus vizinhos estão tendo reunião de condomínio. Brincadeira. Então, também eu peço muito desculpa, né? Se acaso tiver muito som, o som tiver. Vamos convidar a Priscila novamente para entrar. Vamos ver se agora dá certo. Priscila, eu vou te chamar novamente. Ah, agora deu certo. Que bom! Oi, eu que agradeço. Deixa eu só organizar aqui. Pelo seu sim, Priscila, eu de coração mesmo, eu quero agradecer em nome assim
desse projeto lindo que eu digo que não é só meu. Tá me ouvindo bem? Sim, tô ouvindo. E eu falo assim que é de todos, uma forma da gente estar conscientizando a importância, né, da qualidade de vida, da saúde, bem-estar, essa multidisciplinaridade, né, que a gente tem para a vida toda, não é apenas nos momentos a qual nós estamos vivendo, né, mas que nós possamos cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, né? Desde o Isso. físico, intelectual, o mental, né? Que infelizmente Mental. está assim Perfeito, abalando a perfeito. todos, né? E de uma forma assim que a gente tem reações patológicas a qual nós não sabemos. Muitas É vezes verdade. como, né? Cuidar, né? Então, a importância de vários profissionais ali nos assistindo, né? De forma qualitativa, com autocuidado consciente, isso é maravilhoso. Então, para quem está entrando agora e não me conhece, eu me chamo Cássia Francisco, sou massoterapeuta também, né? E a minha formação acadêmica pedagoga, então estou vindo de uma transição de carreira, Eita, fantástico. tenho pós em psico e hoje, assim, me sinto uma terapeuta de coração. É tão gostoso isso, você poder tá, contribuir com as pessoas. E você não é diferente, né, Priscila? O seu trabalho é Sim. maravilhoso. Por isso que hoje você está aqui com a gente nesse delicioso bate-papo terapêutico, que eu digo, não é uma live, é um delicioso bate-papo Ansioso. terapêutico, porque Isso. não é a gente assim degusta de coisas boas, né, para nossa saúde, para o nosso autocuidado. Então isso que é maravilhoso. Então seja bem-vinda você e todos que aqui estão com a gente. Quero agradecer também pela oportunidade, né, de estar compartilhando, estar conversando, batendo esse papo com você e com vocês, né, que nos assistem. Hoje falando sobre um assunto que eu amo, pindas Ah, chinesas. Quem vai imagino. olhar lá né, na página vê muitas pindas chinesas rolando por lá. Mas é um assunto que eu, de fato, amo assim de coração. Por quê? Porque já tive muitos benefícios com ela, Olha, por meio dos atendimentos, né? Mas sim, antes disso, antes de falarmos das pindas, eu vou me apresentar também. fica à Sou vontade. Priscila Fernandes, né? Sou terapeuta alternativa pela Abrat, massoterapeuta e atualmente graduanda em fisioterapia. Estou no 7º semestre. E me Olha que bem. encontrei, sim, e me encontrei nas terapias alternativas, não só como uma forma de cuidar do outro, mas cuidando de mim mesma. Né? Ai, Bem assim, antes de trabalhar com as terapias, eu tive alguns problemas de saúde e um deles era a ansiedade, muito ah, ansiosa, né? Um quadro assim de ansiedade muito forte. E aí eu boa fui noite. procurar, boa noite, Vitor. E aí eu fui procurar nas terapias uma forma de poder me auto cuidar. Então que eu entrei, primeiro eu fui para a massoterapia, né? Fiz o curso da massoterapia. Quando, lá pelas tantas, a gente começa a escolher um caminho. Qual caminho eu vou? A área da estética ou das terapias holísticas? E conversando com o Sim, professor de Shiatsu, ele disse assim para mim, Priscila, o que é que você vai escolher? Aí eu disse assim, bem, eu não vou muito pro lado da estética não, gosto mais das práticas complementares. Ele disse, pois então, siga seu coração. E foi o que com eu fiz. Eu certeza. comecei, fiz o Shiatsu, né? Aí fiz o Shiatsu com alguns meses. Entrei para o Reiki, fiz o nível 1. E no Ah, Reiki eu me encontrei. Eu disse, nossa, como isso, né, me fez bem. E aí fui descobrindo outros caminhos até que me deparei com as pindas chinesas.
Quando eu me deparei com as pindas chinesas, existiu aquele ceticismo. Poxa, sal Será, né? grosso, a gente usa em comida. Mas será que isso mesmo? Eu Sim, disse, porque eu não acredito muito nisso, não. Mas mas é não assim, acredito muito nisso, interrompendo não, um mas eu pouco. vou tentar. Antes, Sim, o que é que eu faço quando eu aprendo uma técnica? oi. Sim, Não, eu diga. interrompi você um pouquinho, porque é que nos Você é está me escutando? apresentado de uma. Não, Tá me tinha ouvindo? travado aqui. É que está nos apresentando, foi nos apresentado de uma forma como bruxaria, né? Sim, estou Patuá, as ouvindo. coisas malignas, né, Priscila? E muitas vezes a gente vem para essa vertente, algo nos Sim, assusta, né? Você se questiona, será que eu estou no caminho certo? Eu até imagino como você se sentiu, porque eu também me senti assim. sim. Mas é muito bacana você vir desse processo, você fazer o caminho dentro desse processo. Por quê? Eu disse, não, eu preciso experimentar para poder falar para os interagentes da minha experiência. Então, foi o Sim, que eu fiz. Vamos lá, vamos estudar as pindas chinesas. Fiz o curso, mas o legal de um curso é quando ele te deixa com muita dúvida. Porque aí você vai atrás. Diz, poxa, sim, estou com lacunas, vou fazer testes. Vou praticar, praticar até entender. E aí eu disse, o que é que verdade. tem de interessante no sal de cozinha? Né? O que é que eu posso... O que é que eu encontro no sal de cozinha? Primeiro eu tenho que entender o que é um sal de cozinha. Ah, cloreto de sódio ajuda a temperar a comida, mas a função dele no sistema holístico é perfeita. Ele Nossa, atrai os íons negativos. Quando a gente diz assim, ah, bota sal de cozinha aí na tua casa, que afasta as más energias, né? Que sim, energia, sim. em outras palavras, não é boa e nem má, é energia. Nosso É, pensamento é que se desvirtua, né? Então, sim, sim. né? Então, o que é que eu fiz? Eu vou estudar sal de cozinha. Ah, eu sei que ele tem uma propriedade bacana de absorver energia. Isso se chama Muito. endotermia. Então, se ele absorve energia e deixa por mais tempo, então eu tenho a capacidade de fazer uma compressa com ele. Eu já comecei a raciocinar. Sim. O que é que as ervas têm de interessante? Os nossos pais, os nossos avós, eles já utilizavam, né, as ervas para fazer Muito. chá. Eu Sim. disse, agora eu faço o quê? Ah, eu vou pegar uma erva, vou estudar a erva. E eu gosto muito de chá. Aí eu Eu amo também. né? Aí eu vou ver o que vai surtir aqui. Olha É, aqui, não, não, não pode faltar. sim, fantástico. Eu disse, vamos descobrir. E, só que assim, eu não tinha ligado a essa prática a Sim. sensação que ela traz dentro da gente e fora da gente com relação ao princípio ativo das ervas, né? Por exemplo, eu tô Uhum. com estresse, eu preciso me acalmar. Então eu vou procurar o quê? Eu tenho uma lavanda ali, tem um óleo essencial de lavanda. Mas eu posso potencializar esse óleo essencial nessa pinga chinesa quando eu aqueço o sal e coloco naquela região do meu corpo que está precisando de um carinho. E às vezes a gente Sim. não tem um massagista ou uma massoterapeuta em casa. Então, vou lá e Mas a coloco. gente tem a Vamos ver se... planta no quintal, né? No vaso Sim, lá, ou na terra, né? Onde quer que seja, nós sim, temos essa sim. planta. E foi isso que eu fiz. Não, vou fazer esse teste e aí vamos utilizar. E aí chegou um cliente e ele disse assim, poxa, eu estou tão estressado, eu fui colhendo a história dele e tal, não consigo dormir de noite, trabalho muitas horas, né, por dia, às vezes até mais de 8 horas. Então, o nível de estresse dele já estava lá em cima. E Sim. aí eu apresentei as pindas chinesas para Esse ele. é assim, é o
É o mal do ser humano, né, Priscila? Nós queremos fazer muito mais do que nosso corpo permite, né? Está me ouvindo? Infelizmente, essa jornada de trabalho excessiva, ela é te níveis, né? E aí foi o que aconteceu. Essa pessoa extremamente estressada. Aí o Sim. interessante foi que ele disse assim: olhe, eu tomo remédio para dormir, eu já acordo cansado. Eu apresentei as pindas, eu expliquei o que era que tinha. Aí ele disse: tô aqui, vou para qualquer coisa. Aí eu disse: tá certo, então posso fazer, você me permite. Eu tô de uma forma que eu aceito qualquer coisa. Até pedrada, se me der, eu aceito, tá certo. Fui, fiz, aqueci bem as pindas, né? O sal grosso, aqueci bem. E aí fiz a massagem e apliquei as pindas. Eu imagino o resultado. Quando terminei todo o atendimento, ele me perguntou assim: que bruxaria foi aquela que tu fez nas. O mais engraçado foi a resposta. Que bruxaria foi essa que você fez nas minhas costas? É bem Aí isso mesmo. vamos abrir as pindas para mostrar o segredo da bruxaria, né? E falar o contexto, né? O porquê que ela tem essa ação tão interessante. E depois disso, sempre que eu posso atender, ele diz assim: cadê aquele saquinho lá, aquele saquinho mágico? Então já Né? ficou gravado na A marca memória. principal ali, né? O marketing dele foi as pindas. Perfeito, perfeito. Mas você acredita, Cássia, que o marketing mesmo, eu acho que o grande segredo, a sacada do marketing é esse, fazer experimentar e aí a pessoa Sim. sai, né? Hoje, nos atendimentos, eu sempre levo um parzinho, sempre saio com um parzinho desse. Ai, Aí eu chego lá, imagino. pergunto. Aí tem pessoas que dizem assim: eu já vi que você é a blogueirinha das pindas chinesas. Eu disse: não, não sou a blogueirinha. Gosto apenas de dar ênfase no efeito que ela tem sobre o nosso corpo, que é fantástico. Sim. E E para que é muito dizer, legal essas suas dicas, Priscila, muito mesmo, viu? Eu trago para o meu cotidiano. eu fico tão feliz assim de ouvir isso, me dá assim, uma alegria, porque às vezes o profissional não sabe se está indo pelo caminho tão certo, até que alguém diga assim: tá valendo a pena, pode ir, que é por aí mesmo. Isso é muito bacana. Sim, Me sim, faz crescer muito, né? Como pessoa e como ser humano. O Vitor está sim. perguntando se as pindas podem ser lavadas. Você diz as pindas depois que utiliza? Bem, depois que a gente utiliza as pindas, elas são descartadas. Até porque eu absorvi a energia do meu cliente. Eu posso fazer duas coisas. Eu posso descartar e posso pedir para ele levar para casa. É, Coloca no saquinho e pede para ele levar. Ele faz o descarte. Em um dos cursos que eu fiz, a pessoa que ministrou, ela disse o seguinte: você pode pegar o conteúdo e fazer um escalda-pé. Dependendo, sim, né? Se ela for uma dessa pequenininha, você pode usar todo o conteúdo para não ter uma concentração muito grande de sal. é, Se ela for das maiores, você divide, você acaba dividindo em 3 vezes, né? E utiliza o conteúdo. Mas ela é bem prática, além de ser um custo muito barato. O que eu vou precisar, Priscila? Eu vou precisar de um tecido em algodão cru. Ah, mas eu não tenho. O que eu faço? Você não tem uma meia velha aí? Aquela meia que é. está com um buraco? Pronto, você pega a meia, coloca o sal grosso dentro. Quem não é terapeuta vai perguntar a quantidade. Então, quanto é que eu utilizo uma dessa que eu faço facial? Geralmente, você pega uma xícara menorzinha, quem toma aqueles golinhos de café, e você preenche com sal.
Pronto, pegou aquela xícarazinha. O pano, o tamanho do pano, para quem é terapeuta, o tamanho do pano das pindas pequenas, 20 por 20. 20 por 20. Então você faz, vai dar um quadrado perfeito. Você Sim, fez, e aí fica uma dica muito interessante. É preciso eu ter já a pinda pronta? Se você souber as queixas dos seus clientes, você já pode ter uma pinda personalizada para cada um, sim. né? Se já souber e se couber no atendimento, porque ela não é aquela coisa coringa. Nem É, sempre ela vai caber, né? sim. Então eu posso fazer, eu vou de acordo com a necessidade dele. Digamos que meu cliente, ele é um cliente muito estressado. Vive se estourando, vive. Primeira coisa que você faz, ele chegou, ele já chega alvoroçado, né? E eu quero uma Muito. massagem, não sei o quê. Se ele chegou, a primeira coisa, você nunca vai falar superior a ele. Se deite aqui, não. Você fala o mais brando possível. Boa E ouvir, né? noite. Isso, boa A noite. escuta é fundamental. Fundamental. E aí você escuta, né, Cássia? Você escuta, você, né, vai falando num tom que ele vai diminuindo, e aí você começa. É sempre legal, assim, uma das indicações, você já ter aquecido as pindas, né? Se já sabe, por exemplo, o atendimento é às 7 horas. Às 6h30, 6h15, eu tenho que já estar com ela aquecendo, Sim, né? E o Vitor está perguntando se é importante saber a síndrome. Sim, sim. E como é importante? Para casar sim, para casar a pinda com a necessidade do cliente. Eu não posso simplesmente, ele chegou estressado, eu não sei por que é a causa do estresse. Né? Se ele sim, tem já algum problema pré-existente, o que eu vou ativar? Qual é o mecanismo que eu vou ativar com as pindas, né? Pode ser que elas sim. não surtam o efeito que eu espero. Pode ser. E vale também, né, Pri? Ai, desculpa a intimidade. Não, pode falar, Mas tranquila. assim, vale também, em caso de dúvida, na primeira sessão, você primeiro conhecer o seu paciente, né, ou cliente, como que você o trata, e Sim, na próxima sessão, aí você pode estar já preparando essa pindas, né? Porque aí você já isso. vai na certeza. Então, na primeira sessão, a gente poderia estar pensando num outro tipo de recursos, né? E na Perfeito. próxima, trabalhando as pindas. Até mesmo, de repente, ali, nada impede você fazer um escaldo. Então, se você quer acalmar e quer a energia do sal, um escalda-pés, né? Sim, Bem sim. ali, rapidinho, e depois dá sequência na sessão. Também Isso, seria legal isso, né? isso. Por exemplo, se for uma pessoa que já tenha intimidade, não, já tenha muita frequência, por exemplo. Ele já tenha muita frequência em atendimentos, e aí você quer dinamizar um atendimento. Digamos, fechou 5 atendimentos comigo. De início, você já não vai logo com a pinda, né? Como você Sim, disse, faz um escalda-pé, faz um exercício de respiração, né? Vai aquela coisa bem. Deixou relax, aí na próxima você já sim. apresenta as pindas, né? Já Mas apresenta um como escalda-pé com pindas. Sim. sim, o Vitor está perguntando quanto às ervas, mas, o Vitor, nada impede ali Vitor, a gente ter um óleo, né, essencial e você fazer o teste sim, olfativo. E através disso você vai trabalhar aquela essência, né, naquele isso. momento, não é É, verdade? é interessante, Então, porque, isso é por exemplo, você vai pegar uma erva, você tem que ter um certo conhecimento fundamental de ervas, um pré-conhecimento, né? Digamos assim. Não precisa ser especialista, mas precisa entender. sim, muito, muito. E isso, o princípio ativo de cada erva. Eu vou utilizar a erva tal para tal benefício.
e saber que o princípio ativo, ele também pode causar reações naquela pessoa. Muito. Porque, além de ser potencializado pelo calor produzido pelaquela termoterapia, o princípio ativo ele vai ser liberado ali, na pele do meu cliente. E aí eu preciso também perguntar antes disso se ele tem alguma reação. Ele vai dizer, não, nunca tive, né? Nunca tive. Então você vai tranquilo, de boa. Comigo nunca aconteceu isso de ter reação, né? Mas assim, a gente tem que estar preparado. E quanto à mistura de ervas, você tem que escolher ervas que casem. Por exemplo, eu quero uma pinda relaxante. Eu vou utilizar ervas que causem, né? Que promovam esse relaxamento. Aí eu vou atrás de quê? Eu vou atrás de lavanda, eu vou atrás de camomila. Né? Aí eu posso misturar? Posso. Aí ter cuidado com relação ao cheiro, para não ficar aquela mistura de cheiros, né? Sim. Então, assim, até a questão do óleo essencial, eu utilizo dentro e fora. Por exemplo, se for uma pessoa que tem não gosta muito de cheiro muito forte, então eu utilizo o óleo essencial fora. E bem pouco. Sim. Para não causar aquele impacto. Outra coisa, fazer essa sinergia com o próprio cliente. Escolhe os óleos essenciais, pede para ele fazer, né, para ele sentir o cheiro, porque tem um gatilho mental, né? Porque o teste olfativo, ele é tudo, né? Priscila, é como você vai entrar na farmácia. Você está tomando um tipo de remédio, está te fazendo bem, e eu estou com a mesma patologia sua, vou lá na farmácia, sem passar pelo médico, e comprar o mesmo medicamento. Não vai fazer efeito, e eu vou querer cobrar. Por que para a Priscila tá dando super certo e para mim? Eu não procurei um especialista para saber, né? Qual seria o meu fato. É verdade. Então, são as ervas, são os óleos essenciais. Uhum. E tem quando a gente fala em pinda chinesa, que são pindas à base de calor, são pindas secas. E quando vem a pinda sueda? Pinda sueda a base dela é comida, é o arroz cozido, ela é embebecida no leite, no óleo, né? É muito utilizado na medicina Ayurveda. Então, assim, você utilizando hoje, trazendo para a nossa cultura, mesmo pessoas que já conheçam o nosso trabalho, muitas ainda têm uma certa rejeição. Nossa, utilizando massagem com comida. E pingas feitas com vinho, com uva. É uma delícia. Muito. É por isso a essência desse projeto, é as pessoas conhecer, né? A gente sair um pouco do piloto automático e dar chance para novas escolhas, novas vertentes, e a gente se adequar, né? É cuidar mesmo do nosso físico, é fazer da terapia como uma atividade física ali, né? Uma rotina mesmo, né? É eu procurar me cuidar. E isso é muito bom, muito eficaz. Então, a importância desse projeto que a gente está fazendo em parceria com vocês, profissionais, é estar apresentando que vale a pena. A gente não precisa só ficar nos tratamentos alopáticos, porque os tratamentos integrativos também são bons. E que massagem, né? Que a gente pare, porque assim como um dia eu fui ignorante de achar que massagem é luxo, é frescura, e não é saúde mesmo, é vida, né? A massagem. E as pindas estão aí. Investimento em bem-estar também, né? Maravilhoso, né? Sim, sim. Às vezes, tem pessoas que acham que, por exemplo, uma terapia fez bem para mim, vai fazer bem para outra. É como você citando a sua fala aí sobre a questão do medicamento, né? Às vezes um medicamento ele serve para mim, mas não serve para você. Por exemplo, toda terapêutica, ela tem sua contraindicação. Por exemplo, como as pindas chinesas, uma grande contraindicação delas é em processos inflamatórios.
às vezes o meu cliente está, né, no processo de ansiedade e ele tem os gatilhos de ter erupções na pele. Eu não vou ali, vou passar a pinda em cima, que aí é que o sal vai entrar em ação. Não serve. Eu vou ulcerar cada vez mais. Então, preciso ter Sim. consciência, entender e empregar que vá com a necessidade, né? Você ia falando? Não, eu estou te ouvindo. Assim, você tá... Então, assim, Não, eu estou te ouvindo. e quando você, por exemplo, nesses processos de... Eu vou pegar o que a gente tem mais ouvido ultimamente, né? A ansiedade. A ansiedade, a gente tem que trazer a pessoa para dentro de si. Levar Muito. ela para dentro de si. Como é que eu levo alguém para dentro de si? O melhor local que a gente poderia estar, né, e da onde a gente veio, é do útero materno. Não existe lugar melhor, mais protegido do que lá. Não tem. Não mesmo. E aí, o que que me faz lembrar desse útero materno? O que que me faz lembrar? Todo o calor. Foi. Por que que a gente tem essa Muito. afeição pelo calor? Porque lá era Sim, quentinho, né? sim. Lá eu tinha todo o Não tinha conta carinho. para pagar, né? Não tinha nada para Isso, fazer, né? Era é só verdade. relax. Literalmente sombra e água fresca, né? Sim, com certeza. Então, quando eu faço esse processo de colocar calor naquele indivíduo, eu quero o quê? Trazer ele para dentro de si, fazer esse processo. Por isso que o silêncio ele é tão essencial. Assim como se você for utilizar uma música instrumental mais suave, né? Mas que leve esse ser para dentro Sim, de si. Trabalhando os chakras, eu posso colocar aquele calorzinho lá no centro de energia? Posso, consegui. tranquilamente. E aí a pessoa, quando entra, ela entra de um jeito. Quando sai, ela sai bem diferente. Aí Muito, por isso que ela muito. diz assim, que bruxaria foi essa? Sim, até você me fez lembrar essa semana que passou, porque por conta, né, toda da pandemia, né, a Uhum. gente está atendendo muito pouco. E eu atendi uma pessoa, ela chegou até mim, assim, muito mal, muito mesmo. Hoje eu até comentei com algumas colegas, não disse, assim, o fato, né, Uhum. como foi bom a terapia. E essa pessoa veio para fazer um tipo de terapia. Eu olhei para ela e disse: não, nós vamos primeiro começar com tal terapia. Então, primeiro eu comecei com uma terapia, uma técnica vibracional, com as essências, com óleos essenciais, e depois eu dei sequência àquilo que ela veio buscar. E essa pessoa, no outro dia, ela mandou um WhatsApp assim, que, bom dia, né? Eu pensei, nossa, e agora? Uhum. Agora deu, né, assim, brigou, porque do jeito que essa pessoa estava, eu falo que ia dar, assim, Sim. DR no casamento. Não por conta do relacionamento, mas do jeito que ela estava, com tantas coisas, Sim. se não acalmasse, ia dar DR. Tentei acalmar. Aí a pessoa mandou um WhatsApp agradecendo que, Ah, ao entrar no carro, ela não sabia como conseguiu chegar em casa, que estava levitando por conta da sessão e que aquilo fez bem, que o companheiro leptando. até comentou: Nossa, como Tá. você está calmo. Que remédio você tomou? Não foi o remédio, na verdade, né? Foi a terapia. E que ela disse assim: eu quero fazer mais vezes Uhum. esse procedimento e depois o qual eu A estou terapia. acostumado. Então, assim, foi tão gratificante você ouvir esse retorno, porque eu quis ajudar mesmo no momento, porque
É, é essa a nossa missão, né? A nossa intenção Sim. como profissional. Não é apenas ali receber o paciente e só vender produto. Por isso que eu vendo tratamento, Priscila. Eu deixo bem claro que eu vendo tratamento. Então, a gente vai começar o tratamento de acordo com a circunstância. E dá Uhum. super certo, porque às vezes eu vou buscar em você só as pindas e não é só as pindas no momento. Como nós falamos no início, quando é a primeira vez, primeiro a gente vai fazer toda aquela anamnese, conhecer ele para ver qual o primeiro Isso. passo. Isso é muito importante. E você falando, me veio esse ocorrido que foi assim muito positivo e é gratificante para a gente profissional ouvir, né? O quanto isso é bom. Sim. E o quanto é bom, né? Você perceber que aquela terapêutica casou bem, né, com a necessidade Sim, da cliente, né? É, eu percebo, assim, muitas vezes nos atendimentos, né? Principalmente, às vezes eu me desconstruo para poder, né, entender a necessidade do cliente. Quando eu digo isso, é com relação a escutar e entender aquilo que ele não muito. diz, né? Às É vezes ele chega e muito diz para importante. mim, muitas vezes ele não vai te dizer o que de fato está acontecendo. Ele não vai lhe dizer, mas o corpo dele vai dar os sinais, né? Eu me recordo também, né, falando muito trazendo muito essas questões dos atendimentos, né? Uma certa vez, uma moça, malho muito, minha musculatura é muito travada, não sei o que, tá certo. E estamos lá no momento da massagem. Quando chegou em determinada região do corpo, estou lá massageando e eu senti a tensão e fui localizar lá, fazer o rastreio. Eu sempre digo que é o rastreio. Diz que essa Sim. musculatura me diz qual é o órgão aqui que está em evidência. Fui lá fazendo a massagem, ela disse, aí tá doendo. Eu disse, tá doendo? Eu posso pressionar ou você não suporta? Não pode pressionar. Tudo bem, terminei tudo. Ela começou a chorar. Eu disse, chorou porque eu apertei demais? Ela disse, não, porque essa dor me fez lembrar de algo que eu estou passando. Aí eu Emoção, né? perguntei, não, você quer compartilhar ou se sente melhor só colocar para fora através disso? E ela relatou o que fez. Isso foi tão, assim, isso me chamou tanta atenção. E aí Eu imagino. depois que ela contou todo o processo, por isso a necessidade que às vezes os atendimentos não duram só uma hora, né? Duram bem mais de uma Não. hora. É o E que eu falo. Você tem horário para chegar, para sair. não tem, é verdade. É um atendimento tão humanizado. Eu me sinto tão feliz quando eu vejo profissionais que podem ter essa abordagem mais humanizada, né? Não é questão de tempo. Sim, Lógico, se você trabalha num local compartilhando com outras pessoas, você não pode extrapolar o tempo. Mas se você faz um atendimento domiciliar, você ter a oportunidade de passar além do tempo, mas também eu não e posso entender. só monetizar, né, Priscila? Querer ali o cliente é lotar aquela agenda naquele dia, né? Como se fosse assim mercadoria. Não, tem que O atendimento, ela, eu disse para ela, olha, eu lhe indico hoje, antes de dormir, eu lhe sugiro, você faz se você achar que deve. Uma sim. escalda-pé. Aí ela, eu nunca fiz isso. Mas para que Ah, serve? eu digo sempre, Sei que minha avó fazia antes de sair, tem mas pacientes aqui que hoje se tornaram amigas, elas mesmas podem dizer escalda-pés, os chazinhos,
eu sempre indico, super indico. Perfeito, né? Muito. Bem diferente. Aí eu expliquei, você passa o escalda-pé antes de dormir, 15 minutos, aquece os pés com as meias, seca e aquece com as meias e vá dormir, apaga tudo. É como diz a música, apaga a luz e apaga tudo. Então, Sim. foi lá. Quando foi no outro dia que eu, né, mandei mensagem, aí como foi que você se sentiu e tal, ela disse o seguinte: eu sou uma nova criatura depois dessa. Eu nunca tinha colocado fé. Aí é aquela história, né, de você se desconstruir para construir uma experiência. Ela disse: depois que eu fiz esse escalda-pé, eu me tornei uma nova criatura. E hoje ela faz, Ai, tranquilamente. muito bom. Se tornou um hábito Sim, para ela. Um hábito. Então, assim, é você perceber como é que as terapias elas podem entrar dentro desse contexto de autocuidado. Eu poderia ter feito escalda-pé para ela, tranquilo. Não, mas você sim, precisa fazer parte desse processo, né? Você precisa sim. entender a sua parcela, né? É o Então foi muito autocuidado, né? É bacana, a né? São consciência. experiências muito bacanas. E nessa relação de educação, elas têm esse alívio, né? Elas favorecem esse alívio, mas elas também precisam prestar atenção quanto, o que é que meu interagente, o que é que ele realmente tem. E aí eu pego lá a pergunta do Vitor, né? Eu preciso entender a síndrome que ele tem? Preciso. Às vezes ele é hiperativo. É uma pessoa que Uhum, é da própria energia, é padrão dele ser daquele jeito, né? sim, E aí, às vezes, sim. não vai casar muito bem uma pinda quente com ele. Bicho, uma pinda quente, porque eu só conheço a pinda aquecida. Mas eu posso trabalhar com ela gelada também. Eu posso utilizar o mesmo mecanismo do sal que absorve temperatura no processo do gelo. Ai, mas eu só uso gelo em pancada. E não, Contusão, né? que ele vai causar Nem- vasodilatação. Às vezes a pessoa tá tão. E aí diz assim, Priscila, eu só relaxo com coisa gelada. E eu sempre Sim, pergunto, você prefere o frio ou o calor? Não existe ok. essa coisa, eu prefiro o morno. Eu já entendo que o calor você prefere coisa quente. E o frio, Sim. respeito. Então, Vitor, a gente gratidão. também tem que Ele entender está essa te pedindo. relação, né, de experiência que ele tem com as temperaturas. E aí Sim, faz de acordo com a muito. necessidade dele. E é muito bacana, muito bacana mesmo. Tanto que eu não sei você, Priscila, interferindo um pouco antes, quando você também vai trabalhar as pindas, né? E voltando também à medicina chinesa. Se você aplica os pentagramas também, os 5 elementos, Não, não, através não dele. aplico. Não, Sim. não É, porque faço. cada Eu faço profissional mais a tem, questão do pentagrama. tem uma Pronto. metodologia, né? Nas pindas, não. Já em outras técnicas, sim. Ventosoterapia, auriculoterapia. Mas nas pindas eu utilizo a visão oriental para a questão, pegando o gancho do Vitor, da síndrome e também eu utilizo muito esse conhecimento do Ocidente quanto aos processos fisiológicos. Por exemplo, eu quero promover vasodilatação, tenho que botar quente, calor para relaxar. Estou com um ponto Sim, gatilho. Antes de mexer no ponto gatilho, eu vou lá primeiro amansar o ponto gatilho com calor e depois eu vou lá fazer a massagem em cima. Então eu não desgasto sim. muito a minha musculatura das mãos, porque eu já fiz todo um processo de relaxamento com calor. Vou lá, coloco, deixo lá uns minutinhos
Sempre pergunto se a temperatura tá agradável, nada de botar muito quente, porque a gente trabalha muito com temperatura e a gente cria uma certa resistência ao calor, à temperatura. Então, para mim, pode estar confortável o calor, mas para ele que está recebendo, pode ser que ele diga, não, precisa estar quente demais, né? Sim. E aí a gente vai seguindo conforme, né? A pessoa diz, não, isso aqui eu aguento, isso aqui não. Eu utilizo muito a combinação de pingas depois que eu faço a aplicação de ventosa-terapia. Tem tido, assim, resultados muito bons. Até no processo de Legal, né? relaxar mais, né? De deixar bem. Ou Nossa, então, utilizo as técnicas da massoterapia e no fim, para dar um up, eu coloco as pingas, né? Vou no é processo ao tudo longo da de bom. coluna, vou em alguma região que ficou. É tudo de bom. E- E aí, enfim, você sim. pode ainda, né, Então, dar aquela primeiro dica você. quente. Termina o dia tomando aquele banho quente, vá deitar, né? Então, Sim, são coisas que estão ao nosso alcance, né? São sim. baratas, coisas baratas, né? O que eu friso é que as pindas chinesas são é uma técnica muito barata, né? Não tem e outra coisa são elementos que você tem na sua casa. Ah, Priscila, eu não tenho uma bolsa térmica para aquecer, mas você tem uma frigideira, você tem uma panela, Sim, você aquece o sal e bota dentro. Ah, Priscila, mas eu não tenho pano apropriado. Poxa, você tem uma toalha, né? E aí você vai criando o seu espaço. Tem as que pindas sim, bonitinhas, é legalzinho, mas para a sua necessidade do momento, às vezes não é a estética, né? É o conteúdo que ela tem. A gente precisa sim, observar. sim. Então é É muito todo o bacana. As pindas processo, abrem né, a gente Priscila? para. É um pensamento fora da caixinha, né? Entre Sim, outras palavras, sim, é um pensamento fora da caixinha. E outra dica muito sim. interessante que eu gostaria de dar, que acredito que é de muita valia, é a questão da compressa com as pindas chinesas com gengibre. Às vezes a gente faz um escalda-pé, por exemplo, tem problemas respiratórios. Hoje a gente tem um boom quando chega esse período de outono e inverno, né? Muito vento, muito frio. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a pensar numa forma de me proteger. Então, eu posso fazer umas Muito. inalações, né? E um escalda-pé, mas eu posso fazer o escalda-pé e a inalação juntos. Quando eu vou fazer o escalda-pé, além de procurar um local sem ventilação, eu posso pegar um lençol, faço lá meu escalda-pé, coloco um lençol cobrindo cabeça até os pés e faço aquela vaporização. À medida que eu estou recebendo Tudo de calor bom. pelos pés, eu também recebo aquele vapor na face, todo de Sim, volta. E vou inalando esse processo. E o interessante é que dentro disso você pode fazer exercícios de respiração e você pode estar meditando também nesse momento. Olha aí como é sim, fantástico. verdade. Você sai daquela órbita de problemas, de coisas e coisas e coisas e entra num processo só seu. E também ajuda até na Muitos imunização, né? fatores. Primeiro que eu Né? recebi o calor e o calor ele me traz para dentro. Isso é muito bom, né? E isso ajuda na imunização. Aí quando eu faço com gengibre, e isso que você falou é excelente. Quando eu faço com gengibre, eu tenho que ter só o cuidado para não deixar muito tempo. Gengibre tem propriedades que irritam também. Então eu posso Sim, fazer como uma forma de promover, aumentar o meu sistema imunológico, a resistência. A gente está no meio de uma pandemia e a gente precisa trabalhar essa resistência. Principalmente porque o Covid, né? Ele não, quem já teve, pode ter de novo.
Então, eu preciso fortalecer meu sistema imunológico, Isso é né? verdade. Preciso Isso é trabalhar verdade. com o que eu tenho, né? Sempre. São aí grandes aliadas da gente, certo? E quando eu não tenho erva, Priscila, porque na minha casa eu não tenho costume de marchar, né? Tem muitas pessoas dizem, eu não tenho costume de marchar, é só café. Certo, se você não tem erva, mas tem o sal, faça só com Sim, sal. Ah, Priscila, eu não tenho óleo essencial, faz só com sal, também surte efeito. também, é verdade. Mas tem também o E qual é a erva pós, que você né? E o precisa no contra, momento, né? né? Se bem que também temos a pinda com café, que é energética. Legal. Então, eu vi Muito, também, corrige se eu estou enganado, porque eu não trabalho com pindas ainda, né? Mas eu pretendo um sim, dia. sim. Mas trabalho com técnicas que também têm o mesmo, né, assim, resultado das pindas. Com fubá também eu achei super interessante. É o próprio Sim, milho ou fubá? pronto. Na medicina Ayurveda se trabalha muito com o alimento, ele puro, sem ser em processos, né? Por exemplo, fubá, você vai precisar ralar bem o milho, né? E deixar ele num ponto. Ele trabalha com o milho em si, sem ser ralado. Mas Sim, se eu quero promover, o que é que eu quero promover trabalhando com um processo já mais, entre aspas, mastigado? Eu quero liberar aquela substância para ela potencializar um efeito naquela pele. Então, sim, sim, pode ser feito. E aí ela tem a função de. Algumas pessoas podem cair em cima de mim e dizer assim, Priscila, mas escorra de comida na pele não combina. Aí você me responde como é que as antigas civilizações trabalhavam somente sim, com técnicas provindas dos sim, alimentos, sim. né? Principalmente autoimune, né? Quantos Sim, alimentos a gente tem aí praticamente de graça, né? Na nossa despensa, na nossa geladeira, e a gente exato. procura fora de casa. Eles estão ali do nosso lado para curar uma enxaqueca, para curar um resfriado, né? E Um nós vamos buscar, resfriado. E né? até também, Cássia, essa questão da gente compreender os nossos processos patológicos, né? Às vezes a gente, Sim, né, o gatilho de tomar logo um remédio para passar logo é bem mais rápido do que eu ir entender o meu processo de adoecimento e dentro disso eu fazer a minha própria conduta terapêutica, né? Por com exemplo, certeza. depois que a gente passa dos 20 e poucos anos, elas Ai, começam a nem ser me mais fala. psicossomáticas. O nosso mental ele já vai estar todo, né? Sim. Então eu Entra ainda preciso nas entender casas isso, né? doenta, Não é só eu, aí terapeuta, doída que preciso entender entra, isso, não. Eu, não é? Entra nas casas doenta e mas é entra. muito bacana. A gente Aí, é impressionante. não é verdade? Depois que você é esse caminho de autoconhecimento, depois que você entra, é caminho sem volta, viu? É Muito. bacana. É uma viagem Sim, sim, fantástica. com certeza. É tudo de bom também, Porque eu porque sou, eu sou um universo dentro de outro universo, né? sim, com certeza, com certeza. A gente olha assim, quando faz essa contemplação, o universo tem a porcentagem de água maior do que as outras propriedades. O ser humano também, em sua constituição, Sim, ele possui mais água sim, do que outras propriedades. Então, nós somos um universo,
A gente precisa se entender. Sim, Quando entra nessa perspectiva, eu não preciso entender só porque que o músculo ele está se movimentando. Eu preciso entender o que é que faz ele movimentar. O que é que está verdade. por trás desse movimento. Por que que tem um ponto gatilho ali? Ah, porque não está fazendo contração e relaxamento. É mais do que isso. Sim. Ah, por que que as tensões estão tão grandes aqui nos meus ombros? Meu irmão, você está carregando muito nas costas. E aí vamos Muito. fazer esse processo de entender isso. Sim, O terapeuta ele é sim, muito instintivo e muito curativo. sim. Primeiro, curativo para mim, eu preciso me curar todos os dias. E segundo, para ajudar no processo do outro. Porque às vezes Sim. ele vem, mas ele não quer ser curado, não. Ele quer que você faça um milagre. E não E existe não tem isso, como, né? né? É como você mesmo disse, você coloca o desafio. E eu sempre costumo dizer o seguinte: em primeiro lugar, se eu não cuidar do meu alicerce, da minha estrutura, não adianta eu procurar o pedreiro para consertar as trincas se eu não vou contribuir, se eu vou permitir que ainda dentro está a infiltração, né? Estão todas as partes, as instalações elétricas mal instaladas. Nosso É organismo, a gente verdade. precisa cuidar dele. Não adianta Eu eu falo, querer entrar no regime se eu não sei lidar com essa dieta consciente, né? Então, nós precisamos buscar esse autocuidado e assim procurar cuidar dos meus, do próximo, sim. só de uma forma sem comparações, né? E Tem pré-julgamento, uma porque nós, pergunta, seres humanos, temos muito disso, e onde acarretamos é, muitos problemas com isso, né? é verdade. Por exemplo, tem uma pergunta aqui da Gláucia. Ela pergunta se para trabalhar com pindas chinesas é fundamental saber sobre pontos gatilhos. Se você tiver conhecimento das regiões de ponto gatilho, é excelente. Você já está com os pontos mapeados. Se não, você pode trabalhar em áreas de concentração de dor, que automaticamente é onde vão estar alguns pontos gatilhos também. Então, elas são excelentes nessa conduta, certo? Pegando assim Mas essa sua alguém, fala, se mais alguém quiser perguntar alguma coisa, Cássia, pegando essa sua fala que eu achei assim importantíssima, eu lembro que um professor meu da faculdade ele disse o seguinte: trabalhem para que vocês promovam saúde e não sejam profissionais da doença. A pessoa só vai atrás de você para a doença. Ah, eu estou com tal problema, sim, doença. Você não vê ninguém querendo se prevenir, quer se tratar o tempo todo, todo, né? é bem isso, Pri. Porque é o que eu disse. Eu vou fazer uma lipo porque eu me sinto gorda. Não, nada contra quem faz. Eu vou fazer Sim, uma correção facial porque eu odeio meu rosto. Mas eu posso fazer, nada me impede. Se eu tenho condição, beleza, perfeito. Mas depois, e se eu não cuidar do que tem atrás dessa isso. estrutura? Né? Eu posso me aparentar todo, mas será que por dentro eu estou feliz? Eu Pronto, tenho que começar de pegou. dentro para fora, né? E assim as terapias complementares, né? Elas vêm apresentar para gente. Eu tenho que trabalhar com o meu eu interior, né? E aí a gente vai trabalhar todas essas estruturas. Mas eu preciso me aceitar. Não, não adianta eu estar aqui no bate-papo, ouvindo, nossa, né? Se contemplando, deliciando com as dicas, mas eu preciso estar 100% preparada para que eu aceite, né? Sim, Para que eu enfrente o problema consciente. E é essa a consciente. intenção, né? Consciente, que eu vá buscar dentro do meu armário soluções
que eu não dava importância, mas que é eficaz para mim hoje. E olha quanto que eu vou economizar. E eu falo isso É porque verdade. é fato. Hoje eu falo porque assim, aos poucos, santo de casa a gente brinca que não faz milagre, Milagre. mas aos poucos estou conseguindo conscientizar a família a importância do autocuidado consciente. Até então, qualquer dorzinha, né, eu ia buscar em lugares que eu sei que eu vou encontrar, mas é aquela cura passageira. Hoje, Hum, eu vou buscar ali no lugar certo que eu sei que eu posso usar sem precaução, que não vai fazer mal, né? Que só é vai me verdade. ajudar. Então, isso é maravilhoso. E é tão legal também apresentar para os pacientes, ou eu costumo dizer paciente. Uhum. Então, assim, a importância que hoje mesmo, até tem cliente, até ela estava dizendo aqui, obrigada, que a minha coluna melhorou muito. Porque através assim, das sessões terapêuticas, a importância dos alimentos e das ervas adequada. Então, assim, é muito bom, é muito eficaz isso. E você ouvir do seu paciente um retorno de que realmente foi eficaz e que não Eficaz. tem depressão, por mais que nós não somos de ferro, nós vamos encontrar qualquer lugar que a gente for, nós vamos. A vida é um desafio, né, Priscila? Não vamos Sim, estar isento de problemas, mas nós vamos saber lidar com aquele problema, saber lidar com o estresse, saber lidar com as dores de formas mais saudável e mais consciente. E eu saudável. vou saber sanar isso. Com as pindas, principalmente, eu gostaria que você contasse um pouco mais para a gente também quais mais patologias eu poderia estar aplicando nas pindas, no cardíaco, diabético, qualquer pessoa poderia Uhum. estar recebendo? Pronto. Tem o cardíaco, você abre uma exceção porque calor, né, terapias com calor não é tão indicado por conta de aumentar o fluxo sanguíneo, né? Então, cardíaco a gente abre um parêntese. É um cardíaco que tem um tratamento mais ele está dentro desse tratamento, né? Como é que está? É alguém descompensado, descontrolado na alimentação, né? Não se cuida direito. Então tem que fazer esse check-up de informações. Quando eu falei muito em pessoas ansiosas e em estresse, mas ela também é indicada para pessoas que têm depressão, né? E hoje o número de pessoas com depressão está aumentando por conta Sim, desse processo de pandemia, de ficar muito tempo em isolamento social, mas também em isolamento de si mesmo, né? De não ter esse contato consigo mesmo. A gente se isolou, mas esqueceu de ter contato consigo. Então, a depressão, problemas de constipação, né? E é interessante porque em problemas de constipação a gente tem uma dinâmica muito boa, uma resposta muito positiva devido ao calor. Você faz a sim, massagem no percurso do intestino e aí você coloca as pindas em conformidade àquele percurso. E aí eu não utilizo só um par, utilizo 2, 3 pares e faço esse processo. Em pessoas que têm problemas respiratórios, eu posso fazer uma massagem facial e aí utilizar as pindas chinesas. Ah, eu tô com uma rinite, uma sinusite, né? Então, o ideal é que fizesse antes desse processo, né? Depois que o sim. processo está instalado, você vai amenizar os problemas que ela vai causando, mas você pode fazer essa drenagem linfática facial utilizando as pindas. Problemas circulatórios. Não é tão indicado você pegar uma pinda e colocar em um problema que já está instalado. Vou pegar e colocar em cima do nariz, não vai adiantar de nada, né? Mas eu posso fazer uma drenagem em membro inferior
Pego a pinda aquecida e favoreço essa drenagem, né? Eu posso até mesclar a pinda quente com a pinda gelada, porque aí eu trabalho o funcionamento de válvulas dos microvasos superficiais. Então, eu vou lá fazer, né? Já sei como é, faço lá aquele movimento sentido dos pés à cabeça. Vou fazer esse movimento levando a linfa, utilizo as pindas chinesas, né, nesse processo. E para quem tem problemas com cólicas, as cólicas menstruais, pense aí como é uma delícia. Uma delícia utilizar as pindas no processo de relaxamento. Então, eu Sim, posso pegar, tô lá com muita cólica, aqueço lá minha pindazinha. Ah, Priscila, não tenho como fazer, o que eu faço? Tem sal grosso em casa, aquece sal grosso na frigideira, coloca numa toalhinha mesmo de rosto, enrola, coloca baixo ventre e deixa lá por 15 minutos. O processo é esse. Né? Faz esse processo. Ah, eu tô com um ponto gatilho aqui no ombro e eu não consigo, eu massageio, mas não sai. Vou lá utilizar a pinda, certo? sim. Então, são processos que eu posso estar melhorando. Insônia. Outro melhor. Com insônia, você pode utilizar até a casca da laranja. Foi lá minha laranjinha, pego a casca, põe para secar. Depois que está sequinha, não faça com a casca mole, amolecida. Faça sempre com a casca desidratada. Então, Sim. você faz esse processo e trabalha a sua insônia. Posso fazer uma pinda pequena, né? Uma pinda menorzinha e colocá-la dentro da água para fazer meu escalda-pé à noite. Estou com dificuldade para dormir. Faço e coloco. Então, sempre favorecendo o processo de relaxamento. Né? Relaxou, vaso dilatou, expandiu. Estou bem, estou zen. Ai, que Então, legal. são esses processos. Sim. Né? Ô Priscila, responda para o Vitor, eu não sei se ele está aqui ainda, mas ele havia Sim. dito, porque lembra que você disse, ou você descarta, ou você dá para o paciente levar para casa. E ele disse que mesmo, suponhamos que eu seja esse cliente, eu não, Uhum. eu sou obrigada a descartá-lo, ou eu posso reutilizar. Porque, como Bem, você disse, da energia. Mas se eu optei levar, eu poderia estar reutilizando dentro de casa ou eu teria é, que descartar? eu, Priscila, eu tive formações com ideias diferentes. E aí, quando vem ideias diferentes, eu faço a minha experiência, né? O primeiro professor disse, descarta, joga fora, não tem mais utilidade. O segundo professor disse, você pode reutilizar o conteúdo, contanto que não fique muito concentrada a quantidade de sal. Então, você coloca o equivalente a uma colher de chá cheia de sal grosso e de erva. Então, Priscila, sempre faço o quê? Eu pego e reutilizo no escalda-pé. Eu reutilizo no escalda-pé. Eu faço isso. E Entendi. aí, as pindas chinesas, você pode o quê? Eu posso trabalhar com elas como terapeuta para fazer o meu atendimento e eu posso trabalhar com elas para revender. Aí eu abro um parêntese. Quando você faz para revender, o ideal é que você faça sob encomenda, porque as propriedades das ervas, elas também vão se perdendo em contato com outros materiais. Então, não é interessante passar por muito tempo, né? Então, você precisa ter sempre esse cuidado. E outra coisa, há terapeutas que dizem, eu ponho minha energia naquele processo de fabricação, que de fato é. Você põe toda a sua energia, e é tão bacana porque você personaliza tudo. Você pensa no cliente que vai receber, você pensa na queixa que ele já tem e no bem que pode fazer. E aí você vai buscando elementos que podem estar juntando e melhorando, né, aquela disfunção. Então é muito Olha bacana. que bom, Eu acho assim excelente. Apaixonada por super elas. bacana.
Ai, que bom, espero ter respondido, se o Vitor tiver aqui, né, a resposta, Sim, né, que você tenha respondido a questão dele. E também, eu não lembro quem, Pri, perguntou sim. assim, o vinho, se eu quiser fazer as pindas com vinho, tem o vinho certo ou eu posso utilizar qualquer vinho? Agora O eu não ideal lembro. seriam vinhos originais, né? Hoje a gente tem vinho de todo jeito. Então seria mais uma pinda fria, né? Uma pinda mais para questão locais como spa. Vou fazer lá o meu dia de princesa. Vou utilizar uma pinda que case com aquela necessidade de relaxamento. Sim, Até porque sim, ela vai proporcionar, quando você pega uma com vinho, que também utiliza uva, ela vai deixar o sumo na pele da pessoa. Essa pessoa vai ter que, né, tomar um banho para tirar aquele líquido que ficou. Então, sim, assim, é em locais que você tenha um acesso sim, para ter um tratamento depois. legal. E tem também as pindas herbais, que são só feitas Com erva. com ervas. Aí você não coloca sal grosso, você vai trabalhar só com ervas. As ervas. Ai, que legal. É, só Mas com nada ervas. impeça que quando eu utilizar para o escaldapés, aí sim, eu acrescento. Isso, isso. Rosinha, tem pinda com vinho, sim. Porque eu já vi também que tem lugares, spas, eles usam muito com espumante também, né? Sim, sim. E aí já é um tratamento mais caro, porque o Mais espumante, caro. né? Não é Quanto mais qualquer sofisticado, espumante, né? Quanto mais sofisticado, mais caro elas são, elas vão ter, até no valor para você cobrar. Então, se você eu utiliza, vi né, uma forma bem a mais, né? Então você imagina, a cada cliente um Chandon, vai assim, o preço vai ficando assim bem alto. Mas a e terapêutica é bacana. mas os benefícios, resultados são os mesmos, Priscila. No caso, tanto com Pronto. vinho, com ervas, com sal Certo. apenas, tem Quando eu tudo trabalho mesmo. Quando eu trabalho com sal, só com sal, eu vou trabalhar níveis físicos e níveis mais sutis, né? Trabalhar os corpos mais sutis. E eu vou ter uma resposta positiva, vou ter no relaxamento, no aumento da circulação periférica daquele local, né? Maior aporte sanguíneo, maior oxigenação, show. Com as ervas e com o sal, eu vou potencializar aquele efeito de relaxamento por conta do princípio ativo, né? Por isso a necessidade de conhecer a erva e se ela casa com a necessidade de quem te Do procurou. cliente. Sim, Quando eu vou trabalhar com uma erva mais excitante, uma erva mais tonificante, eu vou trabalhar para que ela, o que? A pessoa está muito, assim, ela está muito na dela, está muito sofrida, aquela coisa mais para dentro. Então, eu quero fazer ela expandir, sim, abrir. Até a minha forma de falar com ela tem que ser aberta, expansiva, para que aí eu vou utilizar a pinda e a pinda também vai colaborar nesse processo de que expansão. legal. Aí eu posso utilizar o café, aí o café também entra no mesmo esquema do vinho. Ele vai deixar a pele com, né, as, os resíduos do café, porque você pode fazer tanto com café em grãos quanto café em pó, né? Olha, Então você faz e aí ele dá um efeito mais de tonificação. Ele aumenta, ele dá aquele revigora. Então, eu preciso, quando eu vou trabalhar, por exemplo, a pessoa está muito obstruída, eu vou para as ervas que aumentam esse poder de abrir. Aí eu vou entendi. para um eucalipto, eu vou para um alfavaca. O eucalipto é fantástico. Eu vou utilizar óleo essencial de arnica, óleo essencial de hortelã. Eu quero abrir, eu quero fazer Entendi. esse processo
abertura. Mas se eu quero ir para um ofurô, eu vou fazer um ofurô, eu vou ver o que a pessoa, né? Ela vai casar e ela quer um relaxamento. Ali eu posso fazer uma pinda com sais de banho. Vou usar sais ali. Faço uma pinda, coloco lá no ofurô. Sai, Interessante. porque primeiro tem a questão do aroma. Vai fazer todo o processo de trazer. Se é uma pessoa mais holística, né? Digamos, se é uma pessoa que já tem esse contato, faz esse tratamento já todo o corpo, os 7 corpos sutis. Então, Sim. você fez a massagem, já deixa a pinda com a cor de acordo com o chakra. E aí vai colocando ao longo dos chakras, aquecida. Também é um excelente. E nada impede também eu estar intercalando também a lanterna de cromo. Aí potencializa mais ainda. É fantástico, é fabuloso. Aí, Olha, tem pessoas que dizem assim, mas como é que eu sei que está no tempo bom? Qual é o tempo de deixar? Né? Quando você faz esse ajuste de usar cromo, você utiliza cromo, aromo, fitoterápicos, óleos essenciais. O corpo da gente, a energia, ela é muito inteligente. Ele faz uma auto-harmonização com aquilo que a gente coloca para que no tempo certo você já deixou ali 15 minutinhos ou até mesmo 10, já fez o efeito esperado, você tira e pronto. Uma coisa eu imagino. interessante que vieram me perguntar uma vez no Instagram e disseram assim, eu vi o teu material, eu vi que tem algumas pintas que você não faz com algodão cru. Aí se você descobriu um segredo, né? Você pode utilizar o TNT. Esse TNT aqui, ele foi um tira-teima com relação a uma orientação que eu recebi. Um professor disse assim, não coloque TNT porque a bolsa vai acabar rompendo as fibras. Como ele é um tecido não texturizado, vai romper e não vai dar certo, pessoal. Pois eu faço o teste, mesmo sabendo que não pode, eu faço o teste. Fiz a pinda e coloquei lá. De fato, não. Eu coloco sempre dupla camada, né? Coloco um pedaço e envolvo com outro. E aí você pode trabalhar até a questão da cor, você matiza. Pode botar um roxo com branco, outras cores que vão casar, né? E aí fica Legal. muito esteticamente bonito, né? E não deixa de ter sua Porque propriedade. é como eu sempre Mas é falo, bacana. né? Sim, eu sempre falo, Pri, nós, os seres humanos, temos um pouco síndrome de Tomé, né? Assim como ele falou, não faça. Você fez a Deu experiência, porque a certo. gente tem que ver para crer, né? Se funciona ou não. E, e não, é assim, e não é ruim, né? Porque se para você tá dando resultado, então, Sim, né? Porque teoricamente a gente tem várias instruções, né, Priscila? sim. Orientações. Mas a gente precisa ver o concreto, a prática mesmo. A E com prática. isso você vai se autodescobrindo e também você vai personalizando o seu atendimento, né? A sua Isso mesmo. forma de apresentar o produto, né? Então, eu falo que eu tive mestres maravilhosos também que nos orientam muito assim a respeito. Inclusive tem um aqui, o Ah! está aqui. Então, assim, isso é muito bom, porque a gente traz para a vida da gente bagagens Sim, e orientações muito eficazes, muito importantes que a gente leva na bagagem para a vida toda, né? E você é muito grata por isso, porque e ver resultado, né, nas sim, pessoas, sim. porque a gente não vai aplicar nada que a gente não aprendeu, né, que a gente não concretizou em nós mesmos, né, e que não vimos resultado. Como eu sempre falo É em verdade. lives, eu
como eu era muito, eu falo assim, ignorante, porque para mim massagem, massoterapia era frescura, e hoje eu vejo que não é. E eu não vim ao encontro da massoterapia por vontade própria, eu vim procurá-la pela dor. Foi preciso Uhum. um profissional da saúde indicar, né? E eu me apaixonei pelo tratamento e hoje aqui estou. Então a gente tem muito isso, né? A gente precisa estar buscando mesmo informações, orientações e estar aprendendo, né? Recursos temos e muito. E muitos, Basta a isso gente mesmo. encontrar nas vertentes. E assim as pindas, eu acho assim maravilhoso os seus tutoriais, sabe? Porque você apresenta mesmo de uma forma assim apaixonante, a qual só de ouvir, se você tiver com aquela patologia, com aquele problema, você já se sente curada. Então, é essa a intenção. É a cura integrativa, a cura consciente, né? Então, isso é muito bom. E queria só lembrar as pessoas que estão aqui, assim como para você também. Nos próximos dias eu estarei divulgando a data do nosso curso online com pindas chinesas, né? Um curso acessível. Eu sei que a gente está num momento muito delicado, mas é uma ferramenta que vai trazer assim potencializar o que já é feito, né? De, de terapêutica também, tá certo? Sim, E claro. desde já lhe agradecer esse espaço que você me deu, né? Agradecer o seu convite. Eu que agradeço, Priscila, você pelo seu sim, por esse carinho, pela paciência. Nossa, super amei. E agradeço a todos que aqui estão. Eu estou muito feliz com esse carinho, Sim, com o retorno, com a participação de todos também, né? E como a SZ massoterapeuta está dizendo, né, que é uma linguagem muito bem fácil, gostosa. E então, é essa a intenção, é a gente conscientizar, né? Assim como todos os outros profissionais, que nós não somos ilha e nós estamos aqui para um contribuir com o outro, independente da vertente, porque todo mundo tem o espaço, né? Então, isso é maravilhoso. E falar hoje das pindas, mais uma terapia. De repente, você que esteve aqui com a gente, procure um terapeuta, se você se identificou com essa terapia. isso. Vamos buscar, então, a salvação do seu problema através das pindas, né? Sim, Então, sim. né, Shirley? Gratidão a você, muito obrigada a você pelo carinho. Então é isso, vamos procurar, vamos, né, dar essa oportunidade de se autoconhecer, se É, autocuidar, se autotratar, né? isso mesmo. Gratidão a Procurando um todos. profissional. Gratidão mais uma vez, muito obrigado mesmo. E volte quando quiser, Tá a casa é certo, pode sua. deixar. Eu falo para todos, porque eu falo que a vida me presenteou assim com profissionais maravilhosos e que a gente não pode engavetar, a gente tem mesmo que estar contribuindo Amei. com informações. Verdade? Então, gratidão, obrigado a todos que aqui Gratidão, querido. estão, né? E assim, parece que eu vi uma pergunta aqui, deixa eu ver. Veja aí. Então, ó, tem que fazer parte mesmo do nosso dia a dia, a terapia faz parte. É isso aí mesmo, Suzana, porque precisamos, né, cuidar do nosso eu, Precisamos estar. não é verdade? E isso é muito bom. Consciente, imagine você, né, com Sim. alimentos, como você já citou, dentro de casa, com ervas, com o que quer que seja.
né? O A chá cor já está até aí. esfriou aqui, ó. Olha, Então, a isso cor. é maravilhoso, né? É Isso. Então, gratidão mais uma vez. Não vou mais Gratidão, querida. tomar o seu Brigadão. tempo. Obrigada a vocês. Gratidão também, gente. Boa noite, tchau a Boa todos. noite, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a semana que vem estaremos aqui novamente com outros convidados. Beijo. Beijo, querida.